Você sabia que um simples nutriente pode ser decisivo para proteger o seu cérebro contra o Alzheimer e ainda manter sua memória afiada por muitos anos? Se você tem mais de 60 anos e quer envelhecer com lucidez, autonomia e qualidade de vida, o que vou revelar hoje pode mudar o seu futuro. É algo barato, fácil de encontrar e que você pode começar a usar ainda hoje para fortalecer o seu cérebro. Eu sou a doutora Helena e há mais de 2 décadas ajudo pacientes a viverem mais e melhor com dicas simples e baseadas na ciência. Hoje, vamos falar sobre a vitamina B12 e como ela pode se tornar a sua aliada mais poderosa para evitar problemas de memória e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. E não é apenas uma opinião pessoal. Um estudo publicado na revista científica Neurology acompanhou mais de 1.000 idosos ao longo de vários anos e constatou que aqueles que mantinham níveis adequados de vitamina B12 tinham até 30% menos risco de desenvolver Alzheimer e apresentavam desempenho muito superior em testes de memória e raciocínio. Isso acontece porque a B12 é fundamental para a formação da bainha de mielina, uma camada protetora dos nervos que garante que os sinais elétricos do cérebro cheguem com rapidez e precisão. Sem essa proteção, as conexões entre os neurônios ficam comprometidas, a comunicação cerebral se torna mais lenta e a capacidade de lembrar informações se deteriora. Com o passar do tempo, o corpo perde a capacidade de absorver a B12, da mesma maneira que antes. O estômago passa a produzir menos ácido clorídrico e menos fator intrínseco, substâncias indispensáveis para que a vitamina seja absorvida no intestino. Isso significa que, mesmo consumindo alimentos ricos em B12, como carnes, peixes, ovos e laticínios, muitos idosos ainda sofrem com baixos níveis dessa vitamina. O resultado? Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, confusão mental, alterações de humor e até perda de equilíbrio físico. E o mais preocupante é que esses sintomas podem ser confundidos com sinais normais do envelhecimento, atrasando o diagnóstico e o tratamento. A grande vantagem é que, ao repor a vitamina B12 de forma adequada, muitos desses sintomas podem ser revertidos ou amenizados em poucas semanas. Pacientes relatam não apenas melhora na memória, mas também mais energia, melhor humor e até mais disposição física para as atividades do dia a dia. A explicação é simples. A B12 participa da produção de glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para todas as células, incluindo as do cérebro. Mais oxigênio significa mais vitalidade mental e física. Quando falamos em suplementar B12, não é qualquer forma que serve. Existem diferentes tipos, sendo as mais conhecidas a cianocobalamina e a metilcobalamina. Para a saúde cerebral, a metilcobalamina costuma ser a forma mais recomendada, pois é mais biodisponível e mais facilmente utilizada pelo sistema nervoso. Outra vantagem dessa forma é que ela já está ativa, pronta para ser usada pelo corpo, sem depender de transformações químicas que podem ser menos eficientes em pessoas mais velhas. Muitos perguntam se é possível obter toda a B12 necessária, apenas pela alimentação. Para pessoas mais jovens e com boa absorção, sim. Mas para a maioria dos idosos, a suplementação é indispensável. Além da absorção reduzida, alguns medicamentos de uso comum, como antiácidos e metformina, também podem interferir na absorção da vitamina. Entre as melhores fontes naturais estão o fígado bovino, a sardinha, o salmão, o atum e os ovos. Mas, mesmo consumindo esses alimentos regularmente, é provável que seja necessário suplementar. Outra questão importante é a regularidade. Não adianta tomar B12 de forma esporádica e esperar grandes resultados. O corpo precisa de um fornecimento constante para manter os níveis ideais e garantir que o cérebro esteja sempre protegido.
A suplementação pode ser feita de forma oral, com cápsulas ou comprimidos sublinguais, ou injetável em casos de deficiência mais grave. A escolha do método e da dose deve ser sempre orientada por um profissional de saúde. Essa constância no uso é o que vai manter as conexões cerebrais ativas e protegidas, reduzindo o risco de doenças como o Alzheimer e garantindo mais anos de vida com qualidade. Ao compreender a importância da B12, é fundamental entender que o cérebro não é um órgão estático. Ele é dinâmico, adaptável e capaz de criar novas conexões ao longo de toda a vida, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Mas, para que essa capacidade seja mantida, as células cerebrais precisam estar bem nutridas, oxigenadas e protegidas contra danos. É exatamente nesse ponto que a B12 exerce um papel decisivo. Ela participa de processos bioquímicos essenciais para a formação de neurotransmissores, substâncias que permitem a comunicação entre os neurônios. Quando esses neurotransmissores estão em níveis ideais, você consegue pensar com clareza, lembrar informações com facilidade e reagir mais rapidamente às situações do dia a dia. Infelizmente, a deficiência dessa vitamina é muito mais comum do que se imagina. Estima-se que até 20% dos idosos apresentem níveis baixos de B12 e, em muitos casos, sem sintomas evidentes no início. Isso torna a reposição preventiva uma estratégia inteligente para quem deseja envelhecer de forma saudável. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas e fatores de risco. No entanto, estudos mostram que baixos níveis de B12 estão associados a um risco aumentado de desenvolver não apenas o Alzheimer, mas também outras formas de demência. Manter a vitamina em dia é uma maneira simples e acessível de reduzir um fator de risco importante. O que me chama a atenção em consultório é que quando o paciente começa a suplementar B12 de forma correta, a melhora não é apenas física, mas também emocional. Pessoas que antes estavam desmotivadas, cansadas ou com pouca vontade de interagir socialmente, voltam a participar de conversas, retomam hobbies e até começam novos projetos. Isso acontece porque a vitamina B dose também influencia diretamente a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores relacionados ao humor e à sensação de bem-estar. Ou seja, cuidar do cérebro vai muito além de preservar a memória, é também manter a alegria de viver. Além disso, a B12 tem um papel na redução de uma substância chamada homocisteína. Quando está em níveis altos, a homocisteína pode danificar vasos sanguíneos e aumentar o risco de problemas cardiovasculares e cerebrais. Isso significa que manter bons níveis de B12 não apenas ajuda a proteger as conexões neurais, mas também contribui para que o fluxo de sangue e oxigênio chegue adequadamente ao cérebro. Esse é um detalhe que muitos não associam à memória, mas que é fundamental para o seu funcionamento. E aqui vai um conselho prático. Ao iniciar a suplementação de B12, é importante adotar também hábitos que complementem esse cuidado. Manter uma alimentação rica em vegetais, frutas, proteínas de qualidade e gorduras boas potencializa os efeitos da vitamina. Além disso, atividades que desafiam o cérebro, como aprender algo novo, ler, jogar jogos de raciocínio ou até aprender um idioma, ajudam a fortalecer as conexões neurais, trabalhando em conjunto com a ação protetora da B12. Outra recomendação é cuidar da saúde digestiva. Lembre-se de que a absorção da B12 começa no estômago e termina no intestino. Se houver problemas digestivos, como gastrite crônica, síndrome do intestino irritável ou uso prolongado de medicamentos que reduzem a acidez estomacal, a absorção pode ser prejudicada. Nesses casos, a suplementação sublingual ou injetável é ainda mais indicada, pois contorna essas dificuldades. O que quero que você entenda é que não estamos falando de uma vitamina qualquer.
A B12 é um nutriente que influencia diretamente a velocidade e a qualidade das conexões cerebrais. Imagine que seu cérebro é como uma central elétrica. Quanto mais rápido e eficiente for o transporte das informações, melhor será seu desempenho. A B12 atua como o isolante dos fios e como o combustível da rede, garantindo que as mensagens cheguem ao destino certas e no tempo correto. Vale lembrar que, por ser hidrossolúvel, a B12 é eliminada naturalmente pela urina quando em excesso, o que a torna bastante segura na maioria dos casos. Isso significa que, ao contrário de alguns medicamentos, o risco de acúmulo tóxico é baixo. Ainda assim, não recomendo que você inicie doses muito altas por conta própria. O ideal é fazer um exame de sangue para avaliar os níveis e, com base nesse resultado, definir a dosagem ideal com um profissional de saúde. Tenho visto resultados impressionantes em pacientes que seguiram esse protocolo. Idosos que chegavam ao consultório preocupados com a perda de memória voltaram semanas depois relatando que já não esqueciam compromissos, lembravam nomes com mais facilidade e estavam mais participativos nas conversas. Alguns até voltaram a dirigir com confiança e a realizar tarefas que haviam abandonado por falta de segurança. E aqui vai um dado animador. Quando associada a um estilo de vida ativo e saudável, a suplementação de B12 pode contribuir para uma redução significativa no declínio cognitivo ao longo dos anos. Isso significa mais tempo de independência, mais anos de convivência plena com a família e mais oportunidades de aproveitar a vida com lucidez. É por isso que insisto tanto para que meus pacientes não esperem os sintomas ficarem graves. Começar cedo é sempre a melhor escolha. Outro ponto que gosto de reforçar é que a B12 não atua sozinha. Ela trabalha em conjunto com outras vitaminas do complexo B, como B6 e ácido fólico, formando uma espécie de equipe que protege o cérebro e o sistema nervoso. Por isso, em alguns casos, a suplementação combinada pode ser ainda mais eficaz, especialmente quando acompanhada de uma dieta equilibrada. E nunca é tarde para começar. Mesmo pacientes com sintomas mais avançados podem se beneficiar da reposição, percebendo melhora na disposição, no foco e até na qualidade do sono. Lembre-se de que o sono é fundamental para a consolidação das memórias. Ao dormir bem, o cérebro organiza e armazena as informações adquiridas ao longo do dia, fortalecendo o aprendizado e a retenção. Quando você entende a importância da B12 e vê que é um cuidado simples e acessível, percebe que não há motivo para adiar essa decisão. Afinal, a saúde da memória não tem preço. Manter o cérebro protegido é manter viva a sua história, suas lembranças e sua capacidade de criar novas experiências. Ao longo dos anos, percebi que quando o assunto é saúde do cérebro, muitas pessoas só procuram ajuda quando os sinais de perda de memória já estão bem evidentes. O problema é que, nessa fase, já pode haver danos consideráveis nas conexões neurais. É por isso que insisto tanto na prevenção. A vitamina B12, quando utilizada corretamente, não é apenas uma medida corretiva, mas também uma estratégia preventiva poderosa. Ela atua mantendo o metabolismo cerebral ativo, reduzindo a inflamação e protegendo os neurônios contra processos degenerativos. E tudo isso com um custo muito baixo e uma facilidade enorme de acesso. Quando um paciente começa a usar a B12, a primeira melhora que ele nota, muitas vezes, é no nível de energia. É como se as tarefas que antes pareciam desgastantes se tornassem mais leves. Isso se deve ao papel que a B12 desempenha na produção de energia celular. Com mais energia, o corpo funciona melhor como um todo, e o cérebro, que é um dos órgãos que mais consome energia, passa a ter mais recursos para realizar suas funções com excelência. Esse efeito
somado à melhora da comunicação entre os neurônios, cria uma percepção muito clara de que a mente está mais desperta. Também é importante lembrar que a memória não é apenas uma função cognitiva isolada. Ela está intimamente ligada ao estado emocional. Quando estamos cansados, ansiosos ou deprimidos, tendemos a lembrar menos e a nos concentrar pior. A B12, por participar da síntese de neurotransmissores como serotonina e dopamina, ajuda a equilibrar o humor, criando um ambiente mental mais favorável para que a memória funcione no seu melhor potencial. Isso explica por que muitas pessoas relatam sentir-se mais positivas e motivadas depois de iniciar a suplementação. Outro benefício pouco comentado é o impacto da B12 sobre a saúde dos nervos periféricos. Ao proteger a bainha de mielina, a vitamina mantém a transmissão nervosa eficiente não apenas no cérebro, mas também em todo o corpo. Isso se reflete em melhor coordenação motora, reflexos mais rápidos e até redução de sintomas como formigamento nas mãos e pés, que muitas vezes incomodam os idosos. Esses ganhos físicos se somam aos ganhos cognitivos, resultando em mais autonomia e confiança no dia a dia. Há também o aspecto social, que considero fundamental. Quando a pessoa sente que sua memória está mais estável, ela tende a participar mais das conversas, se envolver em atividades com familiares e amigos e até buscar novos desafios. Esse engajamento social é um dos maiores protetores da saúde mental e emocional na terceira idade. Manter-se ativo socialmente ajuda a prevenir o isolamento, que é um dos fatores de risco para o declínio cognitivo. Para que todos esses benefícios sejam alcançados, a consistência é a chave. Não adianta iniciar a suplementação e interromper pouco tempo depois. O corpo precisa receber a vitamina de forma contínua para manter os níveis adequados e garantir a proteção que o cérebro precisa. É como manter a manutenção de um carro. Você não troca o óleo uma vez e esquece para sempre. É necessário um cuidado regular para que o motor continue funcionando bem. Com o cérebro é exatamente a mesma lógica. E reforço que a segurança da B12 é um ponto muito positivo. Por ser hidrossolúvel, o excesso é eliminado naturalmente pela urina na maioria dos casos. Ainda assim, sempre indico acompanhamento médico, não apenas para ajustar a dosagem, mas para verificar se há outras condições associadas que possam precisar de atenção. O acompanhamento com exames também permite medir a evolução e comprovar com dados que o cuidado está dando resultado. Ao integrar a B12 na sua rotina, você está fazendo muito mais do que tomar um suplemento. Está investindo na manutenção da sua história de vida, nas suas lembranças e na sua capacidade de criar novas memórias. Está garantindo que momentos importantes continuem vivos na sua mente e que o seu raciocínio se mantenha ágil e presente. Isso não tem preço. E se você ainda está em dúvida, lembre-se de que a prevenção é sempre mais eficaz e mais barata do que qualquer tratamento. Quanto antes começar, maiores serão as chances de evitar problemas e de envelhecer com saúde e independência. A B12 é um daqueles cuidados que, quando olhamos para trás anos depois, percebemos que foi uma das melhores decisões tomadas. Cuidar do cérebro é cuidar de quem você é. E manter a vitamina B12 em dia é um dos passos mais simples e eficientes para isso. Se você tem mais de 60 anos, inclua esse cuidado na sua rotina. Os benefícios vão muito além da memória. Eles se estendem à energia, ao humor, à coordenação e à qualidade de vida como um todo. É uma medida pequena que pode gerar um impacto imenso no seu futuro. Manter bons níveis de vitamina B12 é uma das formas mais simples, acessíveis e eficazes de proteger a memória, aumentar a disposição e até reduzir o risco de doenças como o Alzheimer. Comece hoje mesmo a cuidar do seu cérebro para garantir mais anos de lucidez e independência.
Se essas informações fizeram sentido para você, inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orientações de saúde, compartilhe este vídeo com quem você ama para que mais pessoas saibam dessa informação e deixe seu comentário me contando se você já usa a B12 ou se pretende começar. Eu leio todos e adoro saber como vocês estão cuidando da saúde. E já aproveite para assistir ao próximo vídeo, onde ensino uma receita caseira rica em B12 que pode potencializar ainda mais esses benefícios e proteger ainda mais o seu cérebro.